aí, galerinha? Tudo beleza? Meu nome é Manuel Tadeu e eu vou trabalhar a disciplina com vocês de processo penal. Então, primeira coisa que a gente tem que diferenciar, penal e processo penal não é a mesma coisa não, tá certo? Então, o cara fala, professor, penal e processo penal é tudo a mesma coisa, é tudo penal. Não, tá certo? Então, o direito penal, a gente estuda os crimes, né? E no processo a gente estuda a instrumentalização. Então, de uma maneira muito didática, no processo penal a gente vai ver como aqueles crimes, né, são processados na justiça. Então, é bem comum. Então, nome técnico, processo penal é a instrumentalização, né? E de uma maneira bem prática, bem didática. Eu vou estudar processo penal para estudar como esses crimes são investigados, como esses crimes são processados e como esses crimes são julgados. Então, é um processo em si, tá certo? É difícil estudar processo penal? Não, cara, não é difícil não, tá? Obviamente, que o processo penal é muito prática, né? Você vivenciar, se você tem uma prática, você vivencia melhor. Ah, mas eu não tenho prática, né, mano? Eu não sou estudante de direito, eu não sou operador do direito, eu não sou advogado. Sim, mas não tem problema não, mas eu tenho a prática, tá certo? Então, eu vou tentar, para você que não é operador do direito, para você que não é estudante de direito, né, não vive essa prática, eu vou passar essa minha prática, essa minha vivência, não é? Como advogado criminalista que eu já fui, para vocês, tá certo? Tranquilo aí? Muito bem. Então, pessoal, isso aqui são minhas redes sociais, meu Face, Emanuel Tadeu, meu Instagram, Emanuel Tadeu. Isso aqui é meu zap para vocês tirarem as dúvidas, né? Então não se preocupe não que a gente vai trabalhar da melhor forma possível, até mesmo porque lembrando, né? Eu também sou concurseiro, né? Eu também sou concurseiro. Então eu também faço concursos como vocês, né? Eu me preparo para o concurso do Ministério Público, né? Já me preparei muito para o concurso de delegado, né? Mas agora a idade vai chegando, né? Então, já estou meio cansado aí, então eu vou ficar para a parte do Ministério Público. Mas já passei para delegado da Polícia Federal em 2002, né? Mas me ferrei aí no exame de saúde, né? Mas precisamente na Barra, me lasquei na Barra, né? Mas beleza. E de lá para cá a gente vai, lá para cá nesse tempo a gente fui ser professor, né? Advoguei durante muito tempo e hoje só estou dando aula, tá certo? E vou ter a honra de estudar com vocês processo penal, tá? Então, vamos lá, vamos ver mais ou menos o que a gente vai estudar nessas primeiras aulas, tá? Vou apagar aqui. As minhas informações. Pessoal, é o seguinte. Tem dois assuntos, não é? Dois assuntos que são primordiais para a gente entender processo penal. Se a gente entende esses dois assuntos primeiro, o resto, né, é tranquilo. Mas são dois assuntos que caem em qualquer prova de concurso. Quais são eles? Inquérito policial e ação
penal. Esses dois assuntos, eles despencam em concurso público, tá certo? Esses dois assuntos despencam em concurso público. Inquérito e ação penal. Então, se a gente entender a investigação, que é o inquérito, e o processo, que é a ação penal, beleza. A gente vai entender todo o restante do programa. Tá certo? Então, iniciamos, né, o nosso conteúdo programático por processo penal. Então, diferentemente de penal, vê só, a gente visualiza o direito penal mais fácil. Como visualizamos o direito penal? Eu vou passando na rua, aí alguém furta uma pessoa, subtrai o bem, furto. Eu visualizei o processo, eu visualizei o direito penal. Mas o processo não. O processo dificilmente você visualiza, porque o processo, não é? Quem faz ele são as partes. É o juiz, é o delegado quando investiga. Então você tem que estar na delegacia para visualizar o inquérito policial, para visualizar uma prisão em flagrante. Você tem que estar em juízo, no fórum, trabalhando no fórum, para visualizar a prisão preventiva, não é? Uma determinação de uma prisão temporária, um júri, não é? Ou até um próprio julgamento. Então, por isso que a gente diz que o processo penal é a prática, não é? A prática daquilo que foi feito. Então, o cara cometeu o crime de furto, vai haver a investigação se ele realmente é o autor do delito. Se houve realmente o delito, Emanuel, mas furto é furto. Não, a gente vai ver. Não em direito penal, não em processo penal, perdão, mas em direito penal. Existe o chamado furto famélico, não é? O cara subtraiu um bem. Mas o cara subtraiu para saciar sua fome. É o chamado de furto famélico. Apesar de haver a subtração, não vai ser considerado crime, tá certo? Então, mas para que eu saiba se foi furto famélico ou não, eu preciso o quê? Investigar. Eu investigo através de quê? Do inquérito policial. Se não foi furto famélico, foi uma subtração, o que vai acontecer? Vai existir a ação penal, né? Que é o processo. É quando o Estado, através da ação penal, através de uma denúncia, busca punir o indivíduo pela prática do crime. Então é isso. Basicamente é isso, né? Esses dois pontos que a gente vai dar início, vai começar a trabalhar. E se a gente entender esses dois pontos, nós vamos entender prisão, nós vamos entender competência, nós vamos entender vários outros pontos. Mas esses dois pontos são essenciais, não é? Para que a gente comece um bom estudo de processo penal. Começamos por inquérito policial. Então, vocês, como eu, que gostam dessa, que sentem esse tesão aí, não é? Por carreira policial, então inquérito, porra, inquérito é maravilhoso, né? Inquérito é super gostoso de se trabalhar. Então, vamos lá para a tela aí. Então, o que nós vamos ver aí, né, no inquérito policial? Nós vamos ver o conceito, a natureza do inquérito, suas características, seu valor probatório, a sua instauração, né? Quem é a autoridade competente, prazos, conclusão, famoso TCO, representação e requerimento e último ponto, o chamado arquivamento.
Beleza? Então vou lá. Primeiro slide para a gente trabalhar. Primeiro slide para a gente trabalhar. Objetivos do conhecimento. Quais são os nossos objetivos? Conhecer e interpretar persecução criminal. Conhecer o inquérito policial, sua natureza jurídica, suas características, finalidades, objetos, conceitos, prazos e limites de sua atuação. E o que é essa persecução crimes? Né? Essa persecutio crimes. Né? O que significa essa persecução criminal? É o caminho percorrido pelo Estado para que seja aplicada uma pena ou uma medida de segurança àquele que cometeu infração penal, consubstanciando em 3 fases. Então, a persecução penal, ela divide-se em 3 fases. A investigação criminal, que é o inquérito, a ação penal, que é o processo, e a execução penal, que é a execução da pena, quando a aplicação da pena. Então, o delegado investiga, né? O juiz condena, não é? Na ação penal. Então, há o julgamento e o juiz condena. E a execução penal é quando a pena é executada, é quando ele é levado à prisão. Tá certo? Então, essas são as 3 fases da persecutio criminis. Persecutio criminis, né? Ou persecução penal. E vamos então ao primeiro ponto, que é o inquérito policial. Inquérito policial, conceito, é um conjunto de diligências realizadas pela Polícia Judiciária visando elucidar as infrações penais, sua autoria e as circunstâncias da infração. Para cá, meu diretor. Então, o IP tem 2 finalidades. Buscar a autoria e elucidar os fatos. Então, eu busco saber quem é o autor e eu busco elucidar os fatos, ou seja, se realmente existe um crime. Então, eu busco saber quem é o autor e a elucidação dos fatos. Se houve realmente o cometimento de um crime, tá certo? Isso são as 2 finalidades do inquérito policial. Então, vamos ver aqui o conceito, né? Tá lá. Então, conforme vários dispositivos do CPP, notadamente os artigos 14 e 12 do CPP, há de se concluir que o inquérito visa a apuração da existência da infração penal e a respectiva autoria. Apurar a infração penal é colher informações a respeito do fato criminoso. Apurar a autoria significa que a autoridade policial deve desenvolver a necessária atividade, visando descobrir, conhecer o verdadeiro autor. Então, ó, mais uma vez, para cá, autoria e elucidação dos fatos, ou seja, buscar a existência da infração. Então não basta apenas no inquérito policial saber quem é o autor. Eu tenho que elucidar os fatos, saber se realmente existe uma infração. Isso é as 2 finalidades do inquérito policial. Qual a natureza do inquérito policial? Cuidado, pessoal. Opa.
Natureza do inquérito policial. Pergunta muito importante em prova. Qual é a natureza jurídica? Qual é a natureza jurídica do inquérito? Ó, a natureza jurídica do inquérito é um procedimento. Cuidado aqui, ó. A natureza jurídica nada mais é que um procedimento administrativo. Espera aí, Emanuel. Por que é procedimento administrativo? Ó, eu não posso confundir procedimento com processo. Eu não posso confundir procedimento com processo. O inquérito policial não é um processo administrativo, mas sim um procedimento administrativo. Qual é a diferença? No processo, cabe duas coisas: contraditório e ampla defesa. No processo, cabe o contraditório e ampla defesa. Então, aqui, no processo, eu tenho um acusado. No processo, eu tenho um réu. No processo, eu aplico penalidades. Quando eu falo em processo administrativo, quando eu falo em processo judicial, eu estou falando em aplicação, possibilidade de aplicação de uma penalidade. E se eu estou aplicando a penalidade, eu tenho que dar a essa pessoa que está sendo acusada o contraditório e a ampla defesa. Artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Aos litigantes e aos acusados em geral, deverá ser concedido o contraditório e a ampla defesa. Tranquilo? Então, veja, no processo eu tenho um contraditório e ampla defesa. Eu tenho um acusado, eu tenho partes, eu tenho um réu. No procedimento administrativo, não existe o contraditório, não existe a ampla defesa. Por que não existe o contraditório e não existe a ampla defesa? Simples. Porque não há réu. Não existem partes. Não existem culpados. Aqui, o que existe é um investigado. Então, o cara aqui está sendo investigado. Não existe contraditório e ampla defesa. Por que não existe? Porque não está sendo acusado. No inquérito policial, não se aplica a penalidade. O que é que nós aprendemos? No inquérito policial, busca duas coisas: a autoria, não é? E conhecimento da existência da infração. Então, no inquérito policial, eu vou buscar duas finalidades: a autoria, quem é o autor do crime, e se existe a infração penal. Eu não quero saber quem é culpado, se o cara é culpado, se o cara é inocente. Por isso que não existe nem contraditório, nem ampla defesa. Tá certo? O cara é apenas investigado. Então aqui, o inquérito, ele é inquisitivo. Então ele busca informações. Tá certo? Então, por isso que a natureza dele jurídica é um procedimento administrativo. Não é processo. Por quê? Porque não tem contraditório nem ampla defesa. Tá certo? Só uma coisa mais que eu esqueci de dizer para vocês. Que o inquérito também é um ato preparatório para a ação penal.
Mas a gente vai ver que esse ato preparatório não é obrigatório. Isso quer dizer que o inquérito policial ele é dispensável. Ele pode servir como ato preparatório para ação penal? Pode. Mas ele também pode não servir. Como assim, Manuel? Simples. Se o Ministério Público já dispõe de todos os elementos de prova, para que ele vai querer inquérito? Entenderam aí? Tranquilo? Então vamos lá. Então, já vimos aí, não é? O que é o inquérito, já vimos os elementos do inquérito, já vimos a natureza jurídica do inquérito. E agora vamos trabalhar quais são as características do inquérito policial. Quais são as características? Pessoal, cai muito, né, essas características. Né? Eu diria que não cai, eu diria que despenca em concurso público. Né? Então, primeira característica, diz que o inquérito policial deve ser escrito. As características são escrito, sigiloso, inquisitivo, oficialidade, oficiosidade, autoritariedade e indisponibilidade. São essas as características, né, do inquérito policial. Então vamos trabalhar. Né? Primeira característica, escrito. Então vamos lá. Primeira característica, o inquérito policial tem que ser escrito. Ó. Por que o inquérito policial ele tem que ser escrito? Diz que o inquérito policial, pessoal, ele tem que ser reduzido a termo. O inquérito policial ele tem que ser reduzido a termo. O que é reduzido a termo? Eu vou contar, eu vou narrar um fato. Então, eu sou o autor, não é? Estou dando a notícia a crimes, sou a vítima, não é? Perdão, eu sou a vítima, ou eu sou o acusado, não é? O investigado. Então, eu vou lá e vou narrar o fato. E aquela narrativa daquele fato tem que ser posto a termo, tem que ser escrito. Então, não existe a possibilidade de um inquérito verbal, tá certo? Agora, o inquérito, ele é escrito, mas ele também pode ser filmado, né? Então, o inquérito, ele pode ser filmado. Então, muitos delegados, né, quando vão fazer a busca de informações, né, vão colher os testemunhos, não é? Principalmente do investigado, né? Ele geralmente filma. Por que agora estão filmando? Porque tem, né? Tem pecinha boa, né? Aquelas pecinhas boas que o delegado faz a pergunta, dá um acocho, aí ele vai e responde, confessa o crime. Quando chega lá no juiz, sabe o que ele diz? Eu confessei o crime porque o delegado bateu em mim. O delegado deu umas porradas em mim. Aí o juiz diz, ó, essa confissão não vale de nada. Aí agora o que estão fazendo, delegado? Ei, bonzinho, sua miséria, eu vou gravar a nossa conversa, viu? Tá certo? O nosso depoimento, porque serve tanto para minha proteção como para sua proteção, beleza? Aí hoje, mas veja, a gravação é algo a mais, mas obrigatoriamente o inquérito tem que ser escrito, né? Deixa eu ver aqui se eu coloquei sim, aqui ó, bora lá. Então todos os atos devem ser documentados, reduzidos a termo.
ou gravados, né? Como disse para vocês, em mídia, rubricadas pela autoridade, incluindo os depoimentos, testemunhos, reconhecimentos, acariações e diligências, né? Então, tudo que dentro do inquérito for feito tem que ser reduzido a termo, tem que ser escrito, tem que ser documentado, tá certo? Meu diretor, veja aí o tempo aí para ver se eu não estou fugindo do tempo, tá? Então, segunda característica, inquisitivo. O inquérito policial não há observância do contraditório, a gente já falou isso, né? Então, não existe contraditório, não existe ampla defesa, né? Então, ó, eu não preciso me defender no inquérito policial. Não existe a necessidade de defesa no inquérito policial. Eu vou me defender na ação penal, mas não no inquérito, porque o inquérito não serve para me acusar. O delegado não vai dizer no final do inquérito se eu sou culpado ou inocente. Não pode. Não pode. Ele apenas vai identificar o autor e a existência ou não da infração penal. Mas ele, o delegado, não pode dar sua opinião. Por isso, não é, que não há observância do contraditório. Terceiro requisito. O inquérito penal, ele é dispensável. Né? O inquérito policial, ele é dispensável. Ou seja, o inquérito destina-se apenas à colheita de elementos de informação relacionados à prova da materialidade do delito e indícios de autoria. Vejam. Para que haja ação penal, não existe a necessidade, não existe a obrigatoriedade do inquérito policial. Eu não preciso, promotor, se eu for promotor, eu quero entrar com ação penal. Eu preciso do inquérito? Não. Se eu tenho todos os elementos da materialidade, da existência do crime, e eu sei quem é o autor do crime, eu não preciso do inquérito policial. Por isso ele é dispensável. Ele não é obrigatório o inquérito policial. Ele é dispensável. Caiu aqui o apagador, não é? Deixa eu pegar o miserável aqui, não é? Desse apagador. Vamos lá. Então, dispensável. Próximo requisito. Discricionariedade. Muito interessante esse requisito. Preste atenção. O delegado, não é? Ele conduz as investigações da melhor forma possível, não é? Da melhor forma que ele achar. O ofendido poderá solicitar diligências ao delegado, mas estas serão realizadas a juiz ou não da autoridade policial. Para mim, meu amigo, bom, que é a discricionariedade? Eu, como delegado, eu tenho autonomia para conduzir o inquérito policial. Eu tenho autonomia para isso. Então eu sei quais são as diligências que devem ser seguidas e quais são as diligências que não devem ser seguidas. Porque, meu velho, é pau. Eu já trabalhei com isso, eu fui advogado, né? Principalmente advogado que o investigado ou a pessoa que fez a notícia crimes, né? Lá na delegacia, não é? Veja, o cara quer tudo. Chega para o delegado, eu acho que a vizinha sabe. Vá lá na vizinha, né? Ou o advogado sabe, o senhor não está conduzindo da maneira correta, né, o inquérito. Eu gostaria dessas diligências. Né? Então, vejam, o delegado ele tem a discricionariedade. O delegado ele tem, não é, o discernimento de saber quais são as diligências que podem ser produzidas ou não.
Então, isso quer dizer o seguinte, que o delegado pode não acatar os pedidos de diligência a serem realizados pelo investigado ou não, ou pelo advogado. Tá certo? Tranquilo? Agora, existem exceções. E essas exceções a gente vê no próximo bloco.